Bem-vindo a um exemplo de utilização do Trame 5.0. Meu nome é Paulo Ormonde, sou desenvolvedor e autor do programa. Vamos iniciar então desenhando um quadro de barras. Vamos utilizar aqui o comando quadro e vamos capturar os pontos utilizando a grade do programa. Vou pegar aqui 4 unidades por 4 unidades. Onde que eu vejo essas unidades? Aqui em configurações, melhor, opções, que é a tecla Ctrl F. Então aqui você tem grade, no rodapé aqui do quadrinho, dessa caixa de diálogo, 100 por 100, em centímetros. O desenho no Trame é sempre realizado em centímetros. Você pode ligar e desligar essa grade. Tá? Vamos selecionar a barra inferior, que a gente não vai utilizar, e aplicar o comando apagar. Pode ser a tecla Del também do seu teclado. Então o Trame, já desenhamos aqui no grupo 0, 3 barras. Vamos aqui configurar os grupos. Uma característica interessante do programa é a possibilidade de criarmos grupos de barras. Criar o grupo pilar, grupo viga. Funciona como layers num CAD convencional. Veja que a barra horizontal, nós vamos ter que converter para o grupo viga. Basta selecionar a barra. O grupo viga tem que estar ativo aqui na seleção. Tá? E aplicar o pincel. Muito bem. Então o que acontece? O que o pincel faz? Ele aplica o grupo ativo à barra selecionada. Pode ser uma ou mais barras selecionadas. Tá? Muito bem. Aqui em estrutura a gente pode ver o número das barras. Então tem a numeração das barras que é realizada automaticamente pelo programa. Você pode ver também a orientação com que as barras foram desenhadas. Então está aqui a orientação, que inclusive pode ser invertida e é um recurso importante na hora de aplicação de cargas. Tá? Tá aqui. Vamos configurar os materiais, seção transversal e tipo de aço para cada um desses grupos, grupo pilar e grupo viga. Basta selecionar então um perfil, selecionar um tipo de aço, vamos pegar aqui o A572 grau 50, e atribuir perfil e material ao grupo selecionado nessa lista. Muito bem. Então aqui, grupos, perfis e materiais. Como é que eu vejo que foi aplicado? Venho aqui em estrutura, exibir seção das barras. O que eu quiser visualizar em termos de dados, está aqui no menu estrutura, exibir. Tá? Deixa eu desligar, é um Ctrl W, funciona para exibir os perfis. É um liga e desliga. Muito bem. Então já atribuí, desenhei a geometria, atribuí um aço, atribuí a seção transversal, perfil. Vou agora definir o esquema estático. Venho aqui em modo, ligar os nós, que é a tecla F4, que você vai utilizar muito para modelagem no Trame. E vou selecionar aqui os dois nós, 1 e 4, e aplicar o engaste. Muito bem. Então, geometria, o esquema estático definido. Vamos definir as ações. Melhor, antes das ações, vamos já cotar o modelo. Então, o Trame agora traz como novidade cotas alinhadas, horizontais e verticais. Vou pegar aqui a cota horizontal, utilizar a própria grade como referência. Também posso usar pontos-chave da estrutura. Tá? Basta clicar então no primeiro ponto, segundo ponto, e o terceiro ponto, a partir do primeiro ponto, você define aí o distanciamento da sua linha de cota. Tá? As unidades, que é uma outra novidade do Trame, vamos supor que eu queira trabalhar em metros. Veja que aqui o número apresenta sem casa decimal para o comprimento. Então eu posso vir aqui em número e configurar, por exemplo, 2 casas decimais. Então uma novidade do Trame 5.0 é a possibilidade de configurar aqui o formato do número, o número de casas decimais, e isso vai ter reflexo não só na área gráfica, quanto também nos relatórios que são gerados pelo programa. Deixa eu salvar aqui como pórtico.
As cotas eu posso desligar a visualização delas, assim como eu faço com a grade. Vamos aplicar as ações. Peso próprio ele já aplica automaticamente. Clicando aqui em ação, eu posso configurar 9 diferentes ações, excluindo o peso próprio, que é fixo do programa. Então vou criar aqui uma ação chamada carga. Deixa eu ativar ela, né? Eu acabei criando, mas não ativei. Ó. Posso ativar tanto por esse quadro, quanto nesses indicadores, né? De mais ou menos aqui. Posso subir ou descer aqui o carregamento através dessas setas laterais. Tá? Então aqui estou no carregamento carga. Vou selecionar a viga e aplicar menos 5 kN por metro. Atribuir a seleção. Está aplicado. Aqui em configurar em opções, eu posso também alterar a escala da carga distribuída. Não só da carga distribuída, mas de diversos aspectos gráficos do programa. Tá? Que eu posso copiar essa imagem para a área de transferência. Pode ser interessante ajustar a achura, o tamanho, a escala da carga. Tá? Vamos agora ligar os nós. Vou selecionar os nós 2 e 3 e aplicar menos 50 kN na vertical para todos. E vou aplicar apenas para o primeiro nó a carga de 50 kN. De 20 kN. Horizontal. Veja que aqui no quadro ele mostra o total de carga horizontal e vertical aplicada. Para o caso de carregamento carga. Então eu tenho uma carga horizontal, que vai gerar um deslocamento horizontal. E eu tenho cargas gravitacionais, que atuando sobre os deslocamentos de uma análise não linear, uma análise linear, desculpe, podem gerar mais esforços e mais deslocamentos, né, que é o objetivo da análise não linear. Então vamos aqui em análise. Desculpa. Vamos criar antes uma combinação de ações para a gente fazer a análise não linear da estrutura. ELU 1.25, 1.5. Essas combinações de ações são salvas automaticamente aqui nesse quadro. Você não precisa estar salvando, basta preenchendo e configurando os valores. Você pode criar até 30 combinações. Pode visualizar um relatório e imprimir e salvar. Então, configurada a combinação, vamos definir as opções de análise. Vamos ligar aqui a análise não linear geométrica e vamos realizar também aqui a análise dos fatores B1, B2 para cada uma das B1 para cada uma das barras e B2 o fator global aí, que vai inclusive nos ajudar a classificar a estrutura em termos de deslocabilidade. Fazer a análise. Aqui em combinação, nós vamos poder então visualizar esforço normal. Posso ajustar aqui a escala no rodapé, para esforço normal, esforço cortante. Posso também fazer ajuste de escala, posso copiar para a área de transferência, momento fletor, reações de apoio e a deformada da estrutura. Aqui em modo ligar ponto-chave, se eu ativar ponto-chave, eu consigo, passando o mouse próximo aos nós, visualizar as deslocabilidades em cada um desses nós, de forma gráfica. Então veja a diferença entre uma combinação NLG, com não linearidade geométrica, da análise não linear geométrica do TAMI, que é a análise de carga de gravidade iterativa, e a combinação sem consideração da não linearidade geométrica. Então a gente percebe aí que houve um aumento aí de 1,4 centímetros nos deslocamentos no topo do pórtico, tá? Para uma análise não linear da estrutura. Visualizando o relatório, o que isso vai representar em termos de classificação. Vamos ajustar aqui a página. Ajustando aqui a página. A gente possa ver melhor os resultados. Então você tem aqui
os dados dos nós, das barras, os casos de carregamento, os esforços obtidos, deslocamentos, né, para cada caso isolado. E agora para aquilo que interessa, que é a combinação. Então nós vamos ter aqui a análise linear, elástica linear da estrutura, e já a classificação aqui, 1.15, 8, quase 1.16. Então esse pórtico para a combinação LU, classificado como média deslocabilidade. Então os efeitos de não linearidade geométrica na estrutura são importantes na determinação dos esforços. Veja que o γz, esse γz foi incluído no programa para comparação com a norma, com a 6118 de concreto, né? Também acusa uma estrutura com nós móveis, tá? Seria aí o nosso equivalente a uma média deslocabilidade quando se fala em aço. Um B1, B2 da norma 8800, 2008. Então você tem aqui a amplificação dos esforços. Então você tem os esforços aqui amplificados. E aqui o resultado da amplificação em 1.2 e 1.14 aqui, né? Dependendo da barra. Tá? Para o método de carga de gravidade interativa, também temos aí uma relação, né, entre os deslocamentos de segunda, numa análise não linear, e os deslocamentos de uma análise linear. Então eu estou chamando de 2 aqui. Em concreto o pessoal chama muito análise de segunda ordem, né? Na verdade é uma análise não linear geométrica. Então você tem aqui 1.15, quase 1.16 também, o que coaduna bastante com o B2 da norma 8800-2008 de aço. Tá? Então, através do relatório, a gente chega à classificação da estrutura como de média deslocabilidade, o que implica aí numa amplificação dos esforços. Então, esse era um primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, para apresentar de forma bem sucinta mesmo os recursos do trâmite. Muito obrigado pela atenção.